Todas essas principais ideias, ao longo da história, se modificam efetivamente. A ideia de religião, de cultura, da divisão do trabalho e as formas de governo e cidades. Esses quatro temas fundamentais escolhidos por mim têm um significado básico que se transforma ao longo da história. São conceitos que ainda não podem ser chamados de eternos, mas que têm a vocação para isso. Então, eu faço exatamente os primeiros comentários, analisando cada um desses temas. Ou seja, apesar de ainda existirem grandes discussões sobre o que transcende a história e o que é deixado para trás, nós precisamos reconhecer que, apesar de alguns conceitos permanecerem ao longo da história, eles se modificam totalmente. Haverá, em algum caso, alguma ruptura? Haverá, como os revolucionários da história propõem, uma necessária ruptura? A questão da história é exatamente essa, como da vida também é exatamente essa. Existe alguma ruptura? De fato, essa visão, essa pergunta, divide muita gente entre esquerda e direita, entre revolucionário e conservador. Aquele que não aceita a ruptura é conservador, e aquele que aceita é progressista, transformador. Vocês estão observando que essas discussões sobre as ideias da história, principais da história, são ainda atuais e apresentam problemas de discussão difícil e complexa, porque muita gente pensa que efetivamente existe a ruptura, mas eu, que não me considero um conservador, defendo que não existe a ruptura. O que existe é a transformação a partir de um passado. Pode-se admitir uma ruptura do ponto de vista psicológico. A necessária transformação se dá quando, no ponto de vista da subjetividade da consciência, abandona-se um conceito para colocar outro. Nós podemos aqui lembrar o filósofo Bachelard, que falava no corte epistemológico, e nós podemos interpretar e acrescentar de diversas maneiras, mas mesmo assim é discutível que aquilo que fica para trás não possa ser usado ou ter ainda alguma influência nos dias seguintes à sua superação, a superação, quero dizer, do passado. Então existe uma discussão filosófica muito importante envolvida nessa questão das ideias. Há uma problemática muito séria a ser analisada aí, mas a minha posição básica é essa. Ao longo da minha narrativa, dos meus vídeos, eu vou trazer de novo essa questão, principalmente essa questão referente a Bachelard, para mostrar que a minha posição é de que a história não é feita de cortes epistemológicos absolutos. Aliás, Bachelard não falava num corte epistemológico absoluto. A história é feita não dentro do princípio de que natura facit saltum. Não facit saltum, ela faz aos poucos. Ela não facit saltum, ela vai aos poucos. Mas a consciência humana que procura conhecer a natureza e dentro dela o próprio homem também se faz aos poucos, no tateio. E nesse sentido, ruptura não é necessariamente um conceito revolucionário. Ele tem um outro significado que nós vamos analisar proximamente. E nem o fato de não haver ruptura transforma a pessoa num conservador que não admite mudança nenhuma. A mudança é inevitável, subjetiva e objetivamente. Ela faz parte de toda a existência, de todo ser. E não há como quem quer que seja, de direita ou de esquerda, evitar isso.